Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Nestes últimos dias, esses 3 próximos dias, nós vamos estudar sobre a vontade de Deus. Algumas áreas da teologia têm debates mais acalorados. Certamente uma das que tem uns debates mais intensos é a discussão sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana ou a vontade de Deus é subordinada? Certamente, se nós estudarmos como este conceito da vontade de Deus é apresentado na Escritura Sagrada, nós seremos livres de muita confusão, porque a expressão vontade de Deus, a semelhança da palavra mundo ou da palavra carne, tem mais de um sentido na Bíblia. Todas as vezes que fala-se vontade de Deus, elas não vêm no mesmo sentido. Por isso é preciso que nós olhemos atentamente para distinguirmos como que a vontade de Deus está sendo expressa aí. Nós podemos olhá-la e estudá-las a partir de 3 categorias. A vontade de Deus decretiva, a vontade de Deus preceptiva e a vontade de Deus dispositiva. Hoje nós vamos ver a vontade de Deus decretiva, aquela que está ligada à soberania de Deus. O que ela significa? A vontade decretiva de Deus diz respeito ao seu controle absoluto sobre tudo, a agenda, a execução na história, nos detalhes do controle governamental do Senhor. Por isso que ela também é chamada da vontade soberana de Deus. Ela não pode ser descumprida. Ela sempre será cumprida, porque ela está cumprindo os mandamentos, a ordenança no sentido daquilo que Deus estabeleceu para ser cumprido. Não é? É o decreto, é o destino está sendo executado. Deus não nos deu a conhecer isso, não é da nossa competência, por isso que ela é chamada também de vontade oculta de Deus. A vontade decretiva diz respeito ao seu decreto, diz respeito à sua vontade soberana, diz respeito à sua vontade oculta. Ela é uma vontade cujo propósito é instrumental. Diz respeito a como que Deus executa essa vontade. É um instrumento executivo da vontade de Deus na história. Ela se relaciona aos decretos de Deus e ela não pode ser quebrada. Nós vamos ver como a palavra de Deus nos apresenta exemplos. Por exemplo, a vontade decretiva de Deus quanto ao conhecimento do Evangelho, ou o conhecimento de Cristo como Salvador, pode ser percebida em Mateus 11, 25, quando o Senhor Jesus diz o seguinte: por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. O conhecimento salvador de Jesus Cristo foi decretado por Deus para algumas pessoas e para outros não. Não há como mudar isso. O Senhor Jesus agradece, inclusive, porque ele decretou que os sábios e os instruídos não a conhecessem, mas revelou aos pequeninos. A vontade decretiva de Deus se manifesta, por exemplo, quanto ao arrependimento do pecador, nós vemos em Mateus capítulo 3, versículo 2, né? O texto sagrado nos diz assim, em Mateus, capítulo de número 13, versículos de número 13 e 15, o Senhor Jesus explicando a parábola do semeador. Por isso lhes falo por parábolas, para que vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Claramente o texto sagrado está dizendo que o Senhor Jesus falava por parábolas porque não estava determinado, decretado, estava soberanamente estabelecido por Deus que nem todas as pessoas se arrependeriam. Esta é a vontade decretiva. Quanto ao conhecimento da verdade, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, vai nos dizer, no capítulo 2, versículo número 12, o seguinte: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para que conheçamos, ou seja, houve um decreto de Deus para que esse conhecimento da verdade viesse a ocorrer na vida dos cristãos.
e ela vem através da ação do Espírito Santo. Sobre estas pessoas, o Espírito Santo, as quais Deus decretou, determinou, nós não sabemos quem são estas pessoas, por isso é uma vontade oculta, mas soberanamente ele estabeleceu, o Espírito Santo vai mostrar a estas pessoas a verdade do Evangelho, vai convencê-las da verdade do Evangelho. Nós lemos também em Atos 7:25 o seguinte: ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. A realidade que não foi compreendida já estava no plano de Deus, não era a hora ainda. E por fim, a misericórdia do Senhor, que é manifesta de maneira também soberanamente administrada por Deus de acordo com a sua vontade. Em Romanos 9:18 nós lemos: logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Portanto, a vontade decretiva de Deus não pode ser mudada. Deus distribui a sua misericórdia para quem ele quer. É vontade soberana e é oculto, ninguém sabe para quem vai ser destinada a misericórdia, quem vai receber a misericórdia. É fruto da vontade soberana de Deus. O texto fala claramente aqui: ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. É impossível que a vontade decretiva de Deus não seja cumprida. Foi sobre ela que Jó disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Foi sobre ela que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: aquele que faz todas, Efésios 1:11, todas as coisas segundo o conselho da sua boa vontade. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te louvamos porque tu és Deus soberano, tu tens o controle absoluto de todas as coisas. Embora essa agenda seja oculta de nós, ela está estabelecida para todos os atos de todas as pessoas e todos os elementos e tudo que compõe a história, a realidade e a criação. Pois, como disse o salmista, todos os dias da minha vida foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Ó Deus, ajuda-nos a confiar nesta tua boa vontade soberana, este teu controle absoluto sobre todas as coisas para trazer paz ao nosso coração. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Aguardo você amanhã para a gente refletir um pouco mais sobre os outros aspectos da vontade de Deus.